Oi, eu sou a Ana. Eu sou a Rafa. E eu sou a Alice. Somos 3 dermatologistas que se uniram para enfrentar um desafio em comum: acompanhar o tsunami de novidades da nossa especialidade. E foi desse desafio que nasceu o Atualiza Derme, o seu podcast de atualização, o que tem de mais novo na dermatologia. E hoje fica ligado, porque o assunto é aquele assunto que está em toda consulta dermatológica: fotoproteção. E aí, Rafa? Gente, esse é um assunto que realmente dá um podcast. É um assunto que eu acho que o protetor solar ele é protagonista das nossas prescrições. Não tem um paciente, né, que não passe por nós que não receba ali a indicação de um protetor. Então, a gente vai passar pelos primeiros protetores solares, quando surgiram, como que eles eram, fotobiologia ali da fotoproteção, a interação da radiação ultravioleta com os tecidos, com seus efeitos agudos, crônicos. Teremos uma sessão ali de mitos e verdades. Eu acho que é um tema que é muito rodeado de mitos, né? Com TikTok, Instagram, a gente tem vários mitos ali para desmistificar, né? Quando os pacientes chegam na nossa consulta. E no fim, temos o nosso quadro Cafezinho com Dicas de Protetor Solar. Adoro. Antes de te fazer a primeira pergunta, Rafa, eu queria dizer que ela é a nossa super especialista, cirurgiã dermatológica pela Unifesp. Melhor pessoa. E preceptora, né, da cirurgia dermatológica lá na Escola Paulista, nossa casa. Sim. E aí, eu queria te perguntar, Rafinha, quando que foi que surgiram os primeiros protetores solares? E assim, eles tinham esse intuito já para prevenção de câncer de pele ou não? Gente, essa é uma história recente, né? Até surgiu ali nos anos 20. E a ideia deles era justamente bronzear, a pessoa bronzear sem se queimar, sem ter a queimadura. E ele se popularizou nos anos 20, quando o Coco Chanel foi para a Riviera Francesa e voltou de lá toda bronzeada, sem estar queimada, sem queimaduras. E foi ali, né, que o bronzeado justamente se tornou um símbolo de status social. Uhum. E nessa época, então, as pessoas usavam o protetor para evitar a queimadura, porque eu vou dizer isso mais adiante, né? Mas o FPS, ele protege contra o UVB, que é justamente a radiação que leva ao aparecimento do vermelho da queimadura. Uhum. Então, nessa época, era usado basicamente para isso. E os primeiros filtros esses produtos eram usados com salicilato de benzila. Nossa, é engraçado, né? Porque a gente lembra dos nossos familiares, as tias, que bronzeavam com Coca-Cola, cenoura. E aí, Rafa, quando que realmente a gente começou a utilizar o protetor para prevenção, por exemplo, de câncer de pele? Aí essa história é mais recente ainda. Foi ali por volta dos anos 80 que surgiram os primeiros estudos mostrando o papel da radiação ultravioleta na carcinogênese. Então, foi a partir dali que teve essa conscientização de justamente indicar o protetor para um fim de saúde, né? Evitar o aparecimento do câncer de pele, evitar o fotoenvelhecimento. Tá. E aí, então, quando a gente pensa em câncer de pele, a gente pensa em radiação ultravioleta. É somente esse tipo de espectro que a gente tem que estar preocupado, que compõe a energia que sai do sol, que a gente precisa realmente se preocupar? Então, quando a gente pensa na radiação emitida, né, pelo Sol, a gente tem que pensar no espectro eletromagnético ali de energia, que é composto pelas ondas de rádio, pelos raios gama, raios X, micro-ondas, e ali a gente tem a radiação emitida pelo Sol, que é composta pela radiação ultravioleta, infravermelho e a luz visível. Tá. E aí, quando a gente vai dividir, a gente tem, dentro da radiação ultravioleta, o UVC, que ele não chega na superfície, ele é todo retido na camada, na atmosfera, na estratosfera. A gente tem o UVB, que ele chega em menor quantidade, ele sofre uma retenção ali na atmosfera, mas ele chega em menor quantidade e atinge fica ali na derme, ele não causa danos mais profundos. E o UVA, que é a radiação mais constante que a gente tem ao longo do dia, pensando em radiação ultravioleta, ela é pouco absorvida, ela chega em maiores quantidades aqui na superfície e atinge também, quando a gente fala em dano na pele, ela atinge camadas mais profundas, até a derme. Tá. Legal. Em termos de proporção, Rafa, como é que se dividem aí cada uma? Então, porque aí a gente tem a radiação ultravioleta, o infravermelho, né, e a luz visível.
A gente tem de radiação ultravioleta mais ou menos 10%. Só? E geralmente a gente se achava que era preocupa mais. muito mais com ela, É, né? Mas tem tem toda uma energia ali que é ignorada muitas vezes, né? Uhum. Aí a gente tem que o infravermelho compõe mais ou menos 50% e a luz visível 40%. Caramba. Então, a ideia hoje, né, das empresas é justamente fazer filtros que tenham né, que abranjam o maior espectro possível de energia. Então, é justamente essas as pesquisas, assim, que as empresas fazem. Uhum. Então, você está falando que quando a gente fica focado só no FPS, a gente está meio que ignorando 90% das emissões. Exatamente. E aí eu vou dizer isso mais adiante, porque o FPS, lembrando, Ana, quando a gente fala em FPS, a gente está pensando em proteção contra a radiação ultravioleta B apenas. Então é mais grave ainda, né? Achei que era um compladão, assim, sabe? Porque aí é mais grave ainda, porque a gente está ignorando tanto o VA quanto todo o resto, né, da radiação. Uhum. E quais são os fatores ambientais que fazem com que a radiação ultravioleta seja maior ou menor? Isso é bem legal, porque tem vários fatores que vão influenciar, e isso é muito interessante até para orientar nossos pacientes a depender do meio ambiente ali que ele está. Então, a gente tem o ozônio. O ozônio, ele retém, ele absorve grande parte da radiação que a gente vai receber. Então, ele é um fator protetor, né? E já se falou muito E a polêmica? Sobre os buracos na camada de ozônio. E hoje, nós não temos mais buracos na camada de ozônio. Gente, Anos adorei. 2000 era só o que se falava. Amei. São os Beleza. rolons. Eles existem. São os rolons que estão salvando. Tanta gente falar para não usar aerosol. Mas aí a gente teve a proibição dos Sim. clorofluorocarbonetos, né? Da emissão dos CFCs. É. A camada de ozônio foi restabelecida e ela é uma protetora. Legal. A gente tem a altitude, né? É um fator que influencia bastante. A cada 1.000 metros de altitude, a gente aumenta cerca ali de 10% da radiação ultravioleta que a gente recebe. Ou seja, o paciente que vai esquiar, vai fazer trilha em montanha... Toda trilha que eu vou tem ali, assim, escrito, né? Recomendações antes de você subir o cume. A radiação vai aumentar muito, passa o protetor Exatamente. solar, né? Exatamente. E aí a gente tem algo que é interessante, que a gente chama de albedo, que é a característica, que é a capacidade, né, na verdade, das superfícies de refletir a radiação. Quando ela reflete a radiação, ela vem pra gente, né? Então, se soma a radiação que a gente já está recebendo. E concreto pode refletir a grama, a areia, o mar e a neve branca. Ela é a superfície que tem a maior capacidade de refletir a energia. Então, ou seja, o paciente que vai esquiar já está numa Super altitude precisa. alta, exatamente, está ali recebendo essa energia que a neve reflete. Então, é muito importante usar, né, protetor solar. E a gente tem poluição. Partículas de poluição, elas podem refletir. Então, seria um fator protetor, mas assim, né? Aí quem é de São Paulo tá indo bem, né? Aí tudo bem. Não é um fator protetor muito bom, Não, né? exatamente. E o vidro, que eu acho que é interessante de falar, porque o vidro, ele consegue reter parte praticamente toda a radiação ultravioleta B, mas não a radiação ultravioleta A. Então, no carro, é importante passar, né? Pacientes que ficam muito tempo dirigindo, é importante passar protetor solar, ou que trabalham próximo a janelas também. Sim. Tem até um estudo da Unesp, né, que mostrou que até uns 2 metros é relevante a emissão de radiação UVA, né? Mesmo Sim. com um dia não tão ensolarado, com uma janela na frente. Interessante. O pessoal do home office, né? Que às vezes acaba acomodando. Gente, eu quebro as pernas dos pacientes. É. Ai, não, porque eu trabalho de casa. Eu falo, a que distância é a sua mesa da janela? Eu adorei. Seja específico. Não, e às vezes a pessoa, ela nem tá com vidro, né? Tá a janela aberta ali, ou seja, ela tá recebendo toda a radiação, se ela tá próxima. E o dia nublado, né? Aquela coisa, não, tá nublado, não preciso de protetor. Esse é outro fator ambiental que pode interferir. As nuvens, quando são mais densas, elas retêm ali um pouco da radiação, mas tem um fenômeno que quando a gente tem nuvens mais esparsas, elas podem refletir ali a radiação, né? E, na verdade, refletir entre elas e, na verdade, dispersar essa radiação. Então, a gente tem um aumento da radiação. Caramba. Então, aquele dia que tá... Sabe aquelas nuvens que estão espaçadas entre elas? Não é aquele dia fechado. A gente pode ter mais radiação do que num dia de céu limpo. Nossa. E os corredores, a galera que treina cedo, que fala, eu treino 6 da manhã, não preciso passar. Então, isso é
é um mito, né, na verdade, porque tem um índice, eu acho que isso surgiu, na verdade, muito por conta do índice de ultravioleta. Que é, Aquele que a gente vê nos relógios. Exatamente. Tem no iPhone. Que tem no iPhone. E muitas vezes a gente pauta a nossa recomendação de uso de protetor solar para os pacientes baseado nesse índice. Ele é um índice que ele leva em consideração só a radiação ultravioleta B, que é uma radiação que está mais presente ali das 10 às 16 horas. É um índice que ele ignora toda a radiação ultravioleta A que a gente recebe, que na verdade ela é muito mais constante ao longo do dia, muito mais presente. Ou seja, o corredor que sai ali às 6 da manhã, ele está recebendo radiação ultravioleta A, ele precisa se proteger do sol. Ou seja, tem luz do dia, precisa de protetor solar. Exatamente. E aí, o que cada tipo de radiação faz na pele? Então, o que a UVB faz diferente da UVA? Isso a gente tem que saber também, né? Responder. A radiação ultravioleta B, ela é responsável pelas queimaduras, aqui, né, o vermelho pelo eritema, e ela é muito importante na carcinogênese. A radiação ultravioleta A, ela é muito importante no fotoenvelhecimento e ambas elas têm uma ação sinérgica ali na imunossupressão. Então, uma potencializa o poder imunossupressor da outra. Exatamente. E aí, eu lembrei, quando você falou da UVB, aquelas exposições da infância, que a gente fica bem vermelhão, que aumenta o risco de melanoma na vida adulta, né? Isso é legal porque, né, da gente saber e orientar o nosso paciente, porque quando a gente pensa em carcinoma basocelular, espinocelular, a radiação mais constante ao longo da vida, ela é mais importante. E quando a gente pensa em melanoma, essas queimaduras, essas exposições esporádicas, mas muito intensas, elas são mais importantes. Então, eu sempre pergunto nas consultas, primeiro, como que é, né, a dinâmica ali do paciente com a exposição solar, e segundo, se ele teve queimaduras na infância, que, voltando na história do protetor, né, é recente. Então, a gente pega muitos pacientes Década de 80, exatamente, né? Não tem nem 50 anos. que se queimavam mesmo. Os nossos pais, gente. Não tinha essa preocupação. Até quando eu era criança, viu, gente? Vou falar que... Eu também, na praia. Não era essa preocupação, assim, Não, blusa minha mãe é médica, mãe, valeu. Me botava com blusa de algodão, que não tinha camiseta UV naquela época, né? E aí eu saía do mar com aquela camiseta molhada e pesada, mas assim, Que branquela. bonitinha, amiga. minha né? Branquela avó. ficava. E Rafa, eu confundo as nomenclaturas. Como que é? Por exemplo, definição FPS, PD, FPUVA. Ajuda, gente. Todas essas nomenclaturas, elas vêm descritas ali nos rótulos, né? E quando a gente fala em FPS, né, como até falei anteriormente, é pensando em proteção contra a radiação ultravioleta B. Tá. Quando a gente fala em PPD e FPUVA, elas querem dizer como é a proteção daquele produto contra a radiação ultravioleta A. Lembrando que as duas têm o mesmo significado, a diferença é que PPD é realizado um teste in vivo e o FPUVA in vitro. E hoje, a maioria das empresas, na verdade, elas colocam FPUVA. Não sei se vocês já notaram, mas passem a reparar É verdade. nisso. Não tem problema. E é uma conta matemática, o cálculo. Vou falar um pouco do FPS, né? Mas vamos supor que a gente tem um produto e que está sendo testado ali o FPS. Então, pensa na pele protegida, que está com o produto. Quando ela é exposta ao sol, vamos supor que ela demore 300 minutos para ficar vermelha. Tá. E aí, no mesmo paciente, na pele desprotegida, a gente coloca exposto ao sol e vamos supor que demore 10 minutos para ficar vermelha. A gente divide um sobre o outro, né, 300 sobre 10, 30. Então, a gente tem ali um produto com FPS de 30. Nossa, legal. É bem legal, né? Ficou legal. Pois é. E aí, pensando em legislação, o FPS tem que ser a mesma coisa que o PPD? Qual que é a... Não. O que a Anvisa exige é que a proteção contra a radiação ultravioleta A seja pelo menos 1/3 do FPS. Tá? Isso é o que é exigido aqui. E aí, agora, eu vou puxar a sardinha pro meu lado. Melasmeira. Melasmeira na veia para as desordens pigmentares, a luz visível. Então, para desordens pigmentares, você é até melhor que eu vai saber dizer, mas a gente leva muito em consideração a proteção contra a luz visível e o UVA longo, né? Sim. E falando em luz visível, a gente não tem testes pré-estabelecidos, assim, como a gente tem para cálculo de proteção contra radiação ultravioleta B e radiação ultravioleta A. Não sabia, não. Então, o que a gente sabe é
que a proteção ela é feita por meio de partículas visíveis. Então, são os protetores com cor, com dióxido de titânio e o óxido de ferro. Então, precisa de ter cor para a gente ter proteção contra a luz visível. Isso, e para ser eficiente tem que ser uma proteção grossa, né? Aquele protetor que você não vê a mancha por baixo. Os protetores com cor, que tem uma cobertura muito fina, geralmente para as desordens pigmentares, eles não são suficientes, né? Legal. E com relação, por exemplo, para exposição à luz da tela? Então, gente, isso é um mito, né? É um mito, mas elas acreditam, as pacientes? Acreditam. O TikTok Eu não esqueço da Ana falando de paciente com melasma que chegava a dormir com protetor, achando que a exposição ali, né, ao celular... A fronha toda manchada. O marido manchado. Pois é. Eu gosto do estudo do Passeron, que ele avaliou mulheres 8 horas por dia, durante 5 dias, expostas a uma fonte artificial que simulava a distância e a quantidade de energia de um dispositivo, tipo computador, celular. E aí, coitada, ficaram lá 5 dias sendo expostas e não houve piora da pigmentação, piora do melasma. Então, assim... Essa luz visível... Relax. Exato. E também não aumenta carcinogênios, né, gente? Não tem risco de câncer de pele, nem nada disso. Exato. Legal. Boa. E o Rafa, puxando o gancho da legislação, que vocês falaram aí da Anvisa, como que os protetores são classificados? Categoria 1, 2? Então, isso é importante que a gente saiba, porque os protetores, eles se enquadram como produtos categoria 2, ou seja, tudo que está descrito ali na embalagem, né, o FPS, FPUVA, se é resistente à água, ao suor, se é para pele sensível, se foi testado oftalmologicamente, tem que ser comprovado, tem que ser provado, tem testes específicos para serem feitos e mostrado para a Anvisa para aquele produto estar na prateleira daquela forma. Então, é diferente de outros produtos que às vezes têm um fim, né, como primário, como um hidratante, maquiagem, e porventura tenham um FPS, esses produtos eles não são enquadrados, eles não podem ser usados como produtos únicos para proteção solar, porque eles são enquadrados como categoria 1. Eles não precisam provar esses testes para As empresas só têm que notificar, não tem que fazer o registro, entendeu? Eu estava estudando isso por conta de alisante, que eu dei uma aula, mas aí é super interessante. Tem como vocês entrarem no site da Anvisa, coloca assim, consulta cosméticos Anvisa. E aí você coloca o nome do produto lá ou o número de processo, que eles têm um código. E aí aparece para você como que ele está classificado e se está realmente aprovado ou não. Então, a nossa hacker. E aí até entrando, né, nesse assunto ainda, os protetores manipulados, né, gente? Pois é. Não façam isso. Não pode. Não pode. Por favor, não. Por quê? Ali vai ter uma base, né, com FPS X, FPUVA, Y. Aí a gente vai lá e coloca um clareador, um antioxidante, o X, um gold, não sei das quantas. Um cheirinho. Mudou tudo. Entendi. Né, então, é a base de protetor que precisa ter comprovado o FPS. Exato. Mas depois você adiciona coisa, você tá meio que diluindo. Exatamente. Entendi. Exatamente. Não vale a pena, gente. Então não dá pra saber. E pra maquiagem, então, também é a mesma coisa. Porque tem maquiagem que tá lá com um protetor. Sim, não, maquiagem, hidratante, todos esses são cosméticos grau 1, como eu disse, não se enquadram. E qual que é a quantidade ideal? Como que eu vou explicar pro meu paciente quanto de protetor solar ele precisa passar? Todos esses testes do cálculo do FPS, FPUVA, são feitos com a quantidade de 2 miligramas por centímetro quadrado. Tá. E aí a gente precisa traduzir isso pro paciente. Pois é. Né? Imagina cara de pastel ouvindo alguém te falando. E assim, eu sempre explico que os testes foram feitos para essa quantidade. Se a gente aplica uma quantidade menor, a gente já não está atingindo aquele FPS. Por isso que eu sempre deixo um FPS de pelo menos 50. Porque muitas vezes o paciente ele vai aplicar menos. Né? Então, a gente tem... E assim, eu sempre tento traduzir essa quantidade para ele. E aí, qual que é a regra que você gosta? Eu gosto muito dos 3 dedos do rosto. Vocês gostam de alguma outra? Eu uso essa. Da colher não dá não, né, gente? A SBD, ela recomenda uma colher de chá para rosto e pescoço. Claro que é meio lúdico, mas eu acho que pelo menos uma vez na vida, se o paciente fizer, para ele ter uma noção de que é realmente bastante... E não deixar a colher no banheiro. Que ele for lá Eu gosto, às vezes, de falar para o paciente passar 2 camadas. Eu acho que passa isso é uma a primeira, forma... depois passa a segunda. Boa.
E bastão, protetor em spray, essas outras formas que não são as formas em loção. São outros produtos, assim, que eu também não recomendo como produtos únicos, assim, para aplicação. Por quê? Primeiro que os testes em spray, eles não são feitos com o produto sendo aplicado em spray. Ele é feito com líquido. Totalmente fora... Ou seja... sem essa dispersão que tem no spray. Exatamente. E o stick é muito difícil, gente, a gente conseguir a quantidade de 2 miligramas por centímetro quadrado. Tem uma recomendação do AD, né, da Academia Americana do ano passado, que eles recomendam 4 passadas ida e volta em cada local com o stick. É muito. Tipo, 8 camadas. É muito. E essa recomendação nem foi uma recomendação baseada em algum ensaio clínico, né? Foi uma recomendação de especialistas, sim. Exatamente. Nível de evidência baixo. Como que vocês falam para o paciente usar quando ele quer usar stick? Eu falo para ele passar uma camada de algum protetor bem fluido, sem cor, antes, e vem por cima com stick, porque geralmente é mulher que quer passar stick, às vezes com cor. Ou o homem, na verdade, né? Que ele não quer também... às vezes eu recomendo pro cara que vai praticar esporte, tipo natação. Às vezes ele passa um primeiro e depois vem com... E eu gosto de mostrar para o paciente, não é assim que você vai passar. Aqui e espalha. É realmente pintando o rosto em várias direções, daí elas entendem. Porque... Lúdico. Eu até recomendo também passar um pouquinho a mão depois pra... Ou às vezes uma esponjinha, assim, né? Esponjinha, uma finalização. Agora, Rafa, vamos para responder verdades e mitos de protetor solar. Porque, assim, esse eu acho que é o que a gente mais recebe no consultório, né? Vamos para aquele mito da vitamina D. Protetor solar realmente impede a produção de vitamina D? Gente, não impede. A gente tem algumas questões nessa questão aí da vitamina D. Primeiro que a conversão da 7-hidrocolesterol em vitamina D, ela só ocorre quando é exposta à radiação ultravioleta B. Ou seja, primeiro que o paciente teria que estar exposto àquele sol de 10 a 16, né? Sol a pino, para ele estar tendo a conversão ali. Segundo que exposição de 10 minutos na mão, num paciente fototipo baixo, já é suficiente para produzir 1000 unidades de vitamina D. Então, aquele paciente que às vezes sai para almoçar e toma um pouquinho de sol, ali na hora do almoço, ele já está fazendo produção de vitamina D. E tem uma outra questão, que a gente perde a capacidade de produzir vitamina D à medida que a gente envelhece. Então... Nota passada. É melhor... É a melhor coisa. E mais saudável, né? Muito mais prático. É suplementar, gente. A suplementação de vitamina D é muito simples. Muitas vezes é uma vez na semana que a gente deixa ali uma dose. Pede exame lá para as populações de risco. Pra quem precisa, né, também, né, gente? Lembrando, não é todo mundo que precisa de vitamina D. Vai ter episódio. Vai ter episódio. E protetor físico? Qual que é a diferença? Físico, químico? Por muito tempo, acreditou-se que os físicos eram mais saudáveis, melhores do que os químicos. Mas o que a gente sabe é que hoje a gente tem uma combinação de filtros para produzir um protetor solar que muitas vezes vai incluir filtros químicos e filtros físicos. E assim, o que a gente tem que saber é que todos os produtos, gente, eles são feitos de forma muito rigorosa, né? Tem uma legislação, exige ali uma segurança daquele produto para ele ser comercializado. Então, não é porque tem um filtro químico que é um produto ruim. Rafa, e no ano passado, quando a gente foi para o Congresso americano, eu percebi que tinha muito filtro físico nos Estados Unidos, né? Você sabe por que isso acontece? Lá eles têm mesmo. Por quê? Nos Estados Unidos, eles têm uma quantidade muito menor do que a que a gente tem aqui de filtros. Na Europa, são 29, aqui no Brasil, 36. Nos Estados Unidos, menos que 20. Caramba. Ano passado, eles aprovaram um novo. Mas, assim... Muito mais restritivo. Muito. Então, todos esses filtros novos, né, das empresas, que geralmente da Europa... Então, o Mexolil 400, Triasorb... todos esses, eles não são liberados comercializados nos Estados Unidos. Então, por isso que eles têm muitos filtros físicos. Entendi. Ou seja, quem sai daqui para comprar protetor nos Estados Unidos está comprando produto pior do que o nosso. O nosso é muito bom. A cosmética é muito diferente. Muito diferente. Os nossos filtros são incríveis. São muito bons. Muito, né? Mesmo. É verdade. E... falando de fototipo alto, para desordem de pigmentar e tudo mais, os pacientes precisam de protetor ou não? Quando a gente fala em fototipo alto, a gente tende a priorizar a proteção contra a luz visível e UVA longo, mais do que FPS.
Por quê? Esses são pacientes que são mais suscetíveis a desordens pigmentares. E aí a gente sabe que a proteção para desordem pigmentar vem justamente da proteção contra o UVA longo e proteção contra a luz visível. Então, mesmo um fototipo altão precisa de protetor. Precisa. E são pacientes que, mesmo tendo a melanina ali, que é uma proteção natural, contra a ação ali da radiação ultravioleta, eles são pacientes que são suscetíveis, sim, ao aparecimento de câncer de pele. Então, tem que usar, tem que recomendar. Isso não existe, né, de não usar protetor solar. Boa. Entendi. Vocês lembram da época que foi um bafafá no TikTok que tinha protetor aí causando branqueamento de coral, com octocrileno? Faz uns 2 anos isso. Não, ainda tem, né, gente? Ainda tem? Endócrinos. Ainda viraliza. E aí? Então, E aí? Olha, esses filtros, né, que são mais polêmicos, como o octocrileno, por exemplo, o que a gente sabe é os estudos que mostraram que eles poderiam ter uma ação negativa no meio ambiente, né, ou cursar como um disruptor endócrino, foram estudos in vitro e com doses muito maiores às doses que a gente encontra nesses locais. Então, assim, voltando, todos os filtros, né, os protetores solares comercializados, eles têm uma quantidade de segurança para estar ali aquele filtro. Né? Então, são seguros, não vão funcionar como disruptores endócrinos e também não causam algum malefício ali no meio ambiente. Então, pra galera que fala contra, né, os protetores, Sim. pelo amor de Deus, gente, tem que tomar um banho de octocrileno. Inclusive... Você branquear um coral. E voltando, inclusive, como nos Estados Unidos não tem tantos filtros novos, eles usam bastante esses filtros polêmicos. Boa. Eles usam bastante. E aquela frase, protetor solar bom é aquele que o paciente usa. Aí eu falo. Verdade ou mito? Gente, eu não gosto dessa frase. Ah, não! Porque eu acho que ela é parcialmente verdadeira. Tá Por quê? Quando a gente fala isso, às vezes o paciente está usando o protetor manipulado, tá? E por isso é bom. Então, eu acho que, na verdade, tem que ser... Claro que isso é importante, o paciente, né, ele tem que aderir ao uso, mas tem que ser um protetor também que seja voltado para o estilo de vida dele, para o ambiente que ele está inserido. Então, o que eu percebo é que, à medida que eu fui estudando sobre fotoproteção, eu fiquei muito mais criteriosa na hora de prescrever. Realmente como uma prescrição médica mesmo, de um medicamento ali para o paciente, tentando levar em consideração todos esses aspectos. E tem que ficar reaplicando durante o dia? Não precisa, gente. Não precisa. O protetor não perde a proteção dele ao longo do dia. Sério? É sério. O que acontece a gente transpira, né? Então, se você tá praticando uma atividade física, tá Entrando no na mar, na piscina, aí sim tem que reaplicar. Ou então, protetor com cor, que você já tá vendo ali que ele tá, né, falhando, a mancha tá ficando visível, aí reaplica, senão não precisa. Para as minhas pacientes de melasma, se ela tem uma atividade indoor, eu peço para ela reaplicar no almoço. No geral, é suficiente, assim, sabe? Vocês deixam em pó? Olha, em pó compacto, assim? Eu gosto muito da reaplicação do em pó. Principalmente quando eu vou viajar ou para essas pacientes que têm distúrbio da pigmentação como uma terceira camada. Então, eu acho que funciona muito bem nesse caso, porque o em pó vai se assemelhar muito ao que eu falei nos protetores em stick e spray. Difícil da gente conseguir a camada ideal ali. Beleza, eu estou com sede. Isso quer dizer que é a hora do nosso cafezinho. Exato, Rafaela vai ser sabatinada agora, né, Ana Clara? O que faremos? Uma situação e 2 protetores. Adoro. Vamos lá? A gente vai, Ana Clara. Vambora. Primeiro, dia a dia, Rafa, vai. Gente, vou falar dos meus favoritos. Antélios UVR da La Roche e o Photoderm X Defense da Bioderma. Eu acho que são produtos muito coringas, eles têm antioxidantes na fórmula, então pro dia a dia, ali pro paciente que está inserido no meio urbano, eu acho que é um bom protetor. São fluidos, tem uma fragrância bem gostosa ambos. Boa. E quem pratica esporte? Ai, Mica, eu sou amante desses protetores, ela né? Ela é maratonista. Ai, gente, entrou no grupo da corrida. Mentira. Mas entrei no grupo. Ela tem planilha de corrida. Ela tem planilha. Mas não sou maratonista, mas entrei pro grupo da corrida. Boa. Eu gosto muito do Vemune
Ele é o protetor, né, no mercado que a gente tem a maior cobertura para UVA. Que ele tem o Maxoril 400 como filtro. É resistente à água, a suor. E gosto muito do Fusion Water, o Magic by Alcaraz. Alcaraz. Gente, eu descobri. Você não sabe quem é o Alcaraz? Eu descobri quem é esse homem semana passada. Gente, a Alice descobriu. Eu descobri. É um menino, ele é italiano, espanhol. Espanhol. Tenista. Mas a questão é que foi um protetor desenvolvido pro atleta. Boa. E o que é interessante, né, que eu acho que é fundamental, na verdade, dos protetores para quem pratica esporte. Ser resistente à água e suor. Tá. E não sei se vocês sabem, quando vem escrito resistente à água, significa que aquele produto, quando a gente aplica na pele e está submerso ali em água, ele perde até 50% do FPS em 40 minutos. Caramba. E quando está escrito muito resistente à água, ele, quando submerso, ele perde até 50% do FPS em 80 minutos. Eu achava que era uma coisa meio de marketing, assim, Muito resistente. Adorei. Gente, é provado, deve ter teste. Tem Que legal. Então, para os nossos esportistas, a gente tem que pedir que eles procurem, né, esses... Sim. Eu vou falar, é o protetor do Alcaraz. E eu gosto do Vermune, é muito bom, gente. Boa. Agora, alta cobertura. Esse só tem um. É unanimidade. Vai, vamos falar junto. 1, 2, 3. Ultra Cover! O Ultra Cover da La Roche é imbatível, gente. Gente, é demais. Uso pra noite, gente. Festa, eu passo. Eu uso também, às vezes, como De maquiagem. base. Eles são todos do grupo L'Oréal, né? Então, é a mesma base de Lancôme. Por isso que a cosmética é muito boa, né? A cobertura é muito boa. E aí, para as pacientes que têm melasma, que vão precisar dessa alta cobertura? Antelis Ultra Cover. E eu também gosto do Pigment Control da Eucerin, porque ele tem Thiamidol na fórmula. Então, acho que também atua ali como, né, um adjuvante para clarear. Para as minhas pacientes, eu gosto bastante de deixar o Vemune 400, pensando no UVA longo. Então, passa a primeira camada do Vemune. E aí, depois, ela pode vir ou com Ultra Cover, ou para quem ama bastão, aí o Photo Age da Dermage. Ah, legal. Vocês já testaram cosmética? gostoso. É ótimo. Ele é pesadão, bem base. Então, para as minhas pacientes de melasma, funciona muito bem. Asiáticos fazem Sticks ótimos, né? É verdade. Exato. E pra pele oleosa, hein? Aquela pessoa que, tipo assim, os poros abrem assim no meio do dia e já... Eu gosto muito do Epsol Sec Aqua, da Mantecorp. Gosto muito do V-Clear Anti-Oleosidade da Vichy. Acho eles excelentes. Eu tenho pele bem oleosa. Então, eu gosto bastante do Photoderm Anti-Oleosidade. É tipo um cimento, assim, da Bioderma. Sério. Tampa o Eu falo para os pacientes até passarem. Primeiro passa numa bochecha, depois passa na outra. Porque se você passou no rosto todo, você vai espalhar de um lado. Quando você for para o outro, já secou, para vocês terem uma noção. E o anti-oleosidade da Antelis também. Funciona muito bem. Belíssimo, né? Então, Rafa, pele sensível, com rosácea, o que você orienta? Gente, meu favorito do momento é o Photo Ultra Redness da Jin. É um produto relativamente novo aqui no Brasil. Ele ajuda a diminuir a vermelhidão, os vasos. E tem até ácido azelaico na fórmula. Eu amei quando isso. Não sabia. Eu amo ácido azelaico para quem tem rosácea. Eu adoro esse produto. Ele tem até um tom meio esverdeado, que é justamente para camuflar ali o vermelho. Ah, que legal. E gosto do Fusion Fluid Mineral da Jin, que é um protetor, né, mineral, 100% mineral. E aí, para quem às vezes possa ter alguma sensibilidade a algum filtro químico, aí nesse caso eu acho que vale a pena buscar um mineral. Legal. E corporal? Ai, eu amo o Minesol Face Corpo da Neostrata. Eu também. Maravilhoso. E o Antelis XL da La Roche. E quando o paciente, às vezes, quer uma textura mais fluida, eu gosto do gel creme, o FPS 50 da Jin. Ai, eu amei Eu o também. episódio de hoje. Amei. Gente, é um tema denso, né? Não Vários é? conceitos Não é? que eu acho que, às vezes, a gente não tem. Eu aprendi muito ano passado sobre fotoproteção em um evento da La Roche que teve, o Antelis Academy, que eu participei. Lá no Rio, não foi? Foi. Na verdade, foi um intensivão, assim, a gente teve aulas... nós tivemos aulas online e foram 2 dias de imersão lá presencial. E foi incrível, assim, eu adquiri vários conceitos que eu realmente não tinha. E é isso, como eu falei. Aulão. Não, você eu trouxe acho que eu coisas tenho- aqui que eu não sabia. E é isso, eu acho que a ideia é a gente ficar mais criterioso mesmo, né? Na hora de receber o representante, né? De realmente questionar às vezes, as características do produto, ver se é isso mesmo. Boa. Legal. E nossa newsletter? O que vai ter, Rafaela? Nessa newsletter, eu quis deixar algo mais prático.
Tá. Então, realmente, eu vou deixar como se fosse um papel ali educativo, né? Um folheto educativo para os nossos pacientes. Da quantidade de aplicação, né? Do que é importante ter num protetor ou não. E vou fazer um resumo também de tudo que foi falado hoje, para vocês terem uma colinha. Eu vou pedir para o pessoal comentar qual que é o protetor que vocês mais gostam de prescrever para os pacientes. E por quê? Fazer essa troca, é verdade. Eu não quero saber só o tipo, não. Tem motivos. Isso, gente. Queria muito agradecer. Estar aqui com vocês hoje foi incrível. Compartilhem o episódio, gente. Exato. E se inscrevam na newsletter aqui na descrição do episódio, Gente, certo? é muito rápido, é gratuito. E, tipo assim, você não tem tempo na consulta, às vezes, de falar tudo isso pro paciente. Total. Então, dá a folha lá da newsletter e é isso. Vamos que vamos. Beijo. Até o próximo Beijo. Atualiza. Até. Beijo.